Salve Maria. O vício de falar mal do outro. Eu não coloquei mal do outro, mas só para questionar. Você tem o vício de falar mal do outro? Vai falar São Francisco de Sales que quem fala mal do irmão, ele está cometendo um tríplice homicídio, ou seja, ele mata ao irmão, mata a si mesmo e mata o outro a qual está ouvindo falar mal do irmão através da sua boca. Ou da minha, Deus o livre, né? Que Deus nos livre disso. Esse pecado de falar mal do outro é chamado maledicência. Ou seja, é o prazer de denegrir a imagem do outro, né? Toda pessoa tem direito à boa fama. É por isso que na fila da comunhão você não pode tirar alguém da fila da comunhão, porque você colocaria uma má fama para aquela pessoa. Então essa boa fama não é fama de sucesso, não é esse tipo de fama, né? Mas o direito a ser vista bem na sociedade, ser vista bem na sua família. Mas infelizmente, quando nós falamos mal do outro, nós somos como uma serpente venenosa. Se você percebe, muitas vezes, quando alguém fala mal de um outro ou de uma outra para nós, o que acontece? Quando nós vemos aquela pessoa, nós vamos associá-la diretamente ao pecado daquela pessoa. E talvez o que alguém falou dela pode ser verdade ou não. Então eu vejo alguém que cometeu caiu no pecado do adultério, da homossexualidade, do roubo, seja ele qual for. Aí você já associa a pessoa à fraqueza dela. Esse é um grande erro. Mesmo que essa pessoa tenha cometido isso, tais pecados a quais alguém nos falou, devemos nunca identificar a pessoa com o pecado dela. A gente deve olhar com esse olhar de esperança, como aquele artista que vai lapidando, né, o mármore, a pedra, e ele sabe que daquela pedra vai sair uma belíssima escultura, uma belíssima imagem. Mas ele foi lapidando. Ele viu naquela pedra bruta o belo ali dentro, né? E ele trouxe à tona. Nós não somos chamados a cuspir na cara do irmão, pelo nosso julgamento temerário, pelos nossos pré-julgamentos, pela nossa verborragia, né? Ou seja, esse falar de forma tagarela. Há pessoas que acabam falando mal dos outros porque não conseguem trancar a matraca, né? Falam pelos cotovelos, pelos joelhos, por onde você pensar, a pessoa fala. Ela quer saber se está falando. Se é edificante ou não que ela conversa, isso para ela é o menos importante. Devemos pensar muito acerca disso. Uma coisa que nos leva muito a falar mal do outro, né, é o orgulho. Porque eu me acho tão bom, o máximo, e quando eu me acho o máximo, eu fico medindo as pessoas e eu sou o termômetro dessa medida. Olha, eu sou casto. Eu venci tal pecado. Por que fulano não venceu ainda? Quando eu comecei a caminhar para Deus, eu não era assim. Com 6 meses eu deixei isso. Com 1 mês eu deixei aquilo. Com 1 ano eu nunca mais faria isso. Jamais. E você fica colocando o outro na sua medida. Uma medida medíocre, hipócrita, sem sentido nenhum. Nenhum, melhor dizendo. Né? Então, não é essa a medida. Sempre nos coloquemos, como fala o São Paulo, como menores, como pequenos, porque isso nós somos. Se Nossa Senhora olha para si e se vê como o nada quando ela cantou Magnífica, né, no sentido de ver a sua pobreza, a sua pequenez, Nossa Senhora nos ensina esse caminho profundo de humildade. Nós não podemos nos assemelhar ao demônio pela soberba. Isso é muito perigoso mesmo. E o pior é que a gente espalha a conversa. Essa conversa mancha a imagem da pessoa, seja na rede social, seja por um WhatsApp, né, também, seja no Facebook. Todos são objetos aí da rede social, né? Ou seja, com a ligação mesmo, ou pessoalmente. Esse prazer de falar mal do outro. Então vem geralmente do orgulho. Porque eu me acho muito pronto e no direito de não ter compaixão do outro, de não ter misericórdia. Uma outra coisa é o complexo de inferioridade. Se eu me acho inferior, embora eu não reconheça
que eu me acho inferior, eu começo a denegrir a imagem do outro, para que o outro, ficando rebaixado, eu me eleve. Isso é uma grande armadilha do demônio também. Esse complexo de inferioridade. Também é um complexo de se achar superior. Novamente eu falo da vaidade e do orgulho. Geralmente quando nós falamos mal do outro, existe em nós esse pecado enraizado, da vaidade, de uma glória vazia, porque nós queremos a atenção para nós. A maledicência é acompanhada de inúmeros pecados, como eu já falei, o orgulho, a vaidade, o julgamento, e um outro, a inveja. O ruim é porque nós não conhecemos a nós mesmos. Conhecer-se é um grande caminho de libertação. Às vezes nós somos invejosos, nós somos orgulhosos, soberbos, vaidosos, preguiçosos, juízes malvados, né? Mas a gente não reconhece isso. Nós achamos que as nossas intenções sempre são as melhores, são as mais purificadas possíveis, e nós vamos nos enganando. Às vezes nos enganando pela malícia e às vezes nos enganando pela própria falta de autoconhecimento. E o autoconhecimento ele vem de uma vida interior. Se nós não tivermos uma vida de oração, esse autoconhecimento ele não vai vir. Nós vamos ter julgamentos equivocados de nós mesmos. A gente percebe o seguinte, né? Há pessoas que se colocam como um nada, lá embaixo. Mas de forma muito negativa. Esse nada leva ela a entrar em depressão, a querer se matar, a não se cuidar, da própria higiene pessoal, né? E de tantas outras coisas. Não ter projeto de vida, não ter sonhos. Não é dessa forma que Deus quer que nós contemplemos a nossa miséria, a nossa fraqueza e o nosso nada. Isso aí não é algo equilibrado. A outra forma seria você reconhecer o seu nada, mas de uma forma medíocre, a falsa humildade. Não, eu não tenho esse dom, não sei cantar, não sei pregar, não sei cozinhar, não sei dirigir, não sei pintar, não sei isso, não sei aquilo. E você tendo esse dom para ser ofertado. É uma falsa humildade. Isso é chamado de orgulho requintado. É pior do que o orgulho comum. É o, é o falso humilde. Ele se coloca como humilde para ser reconhecido como humilde. Então é um dos orgulhos piores que existem. Alguém que se pousa de humilde para chamar a atenção para si. Isso é uma tentação que todos nós passamos diariamente. Às vezes de forma muito clara, rasgada, qualquer pessoa percebe, e às vezes de forma muito discreta. A gente puxa elogios para nós. Olha, não é falando não, mas eu fiz isso hoje. Não é assim me exibindo não, mas eu fiz isso hoje. Não é e já vai fazendo isso. Então é preciso ter esse cuidado, porque aqueles que têm esse grande vício, e o que seria o vício, né? É um mau hábito. Se eu tenho um hábito mau e eu vou repetindo várias vezes, isso vai me escravizando. E essa escravidão se chama vício. Quando eu tenho um hábito bom e eu vou repetindo várias vezes esse hábito, sem ser de forma meramente comportamental ou mecânica, isso vai fazendo parte da minha vida. Isso se chama virtude, virtus, força. Ou seja, a força da castidade, a força da justiça, a força lá da modéstia, né? A virtude, aquele virto, aquele vigor, né? Nós precisamos pedir a Deus a graça de sermos pessoas virtuosas. Se vai falar do irmão, fale bem. Fale bem. Claro que existem casos, exceções, que é preciso, não é que é falar mal do outro, mas advertir a alguém. Por exemplo, se uma amiga sua está namorando com alguém, ela acha que ele é um santo, um homem de Deus, e ele está usando droga, ele está bebendo, ele está namorando com outras meninas, ele está aprontando, ele está indo para seitas, mas ele pousa e pisa lá na casa dela quando ele vai, mostrando-se um grande santo. Então você, de uma forma discreta, você tem que dar esse aviso, com muito discernimento. Mas dar esse aviso para a pessoa que você ama, que ela está sendo totalmente enganada. Isso seria até um dever. Isso não seria querer prejudicar o outro, mas seria em vista do bem daquela pessoa. Ela vai ter o discernimento se vai seguir esse bom conselho ou se ela vai apostar em uma convenção futura desta pessoa, né?
Aí a pessoa vai ter que arcar com as consequências do conselho não recebido. Então que hoje a gente examine mais, né? As nossas conversas no WhatsApp, Facebook, elas são marcadas por quê? Pelo falatório, por falar mal do outro. Possamos vigiar e pensar melhor acerca